conversa que não sabemos ali sobre Dia Nacional de Cultura e não tem ele conosco a senhora diretora de IPC, Instituto Património Cultural, Sandra Mascarenhas, que nos aproveita para agradecer para a gentileza de ser tempo, ainda por cima num dia que nós temos uma agenda cheia a nível nacional. Mas começando imediatamente para perceber e lema e objetivos que foi estabelecido para esse ano a nível de promoção de cultura e é também em torno, sobretudo, de a busca de diáspora e fazer ele estar mais perto de aquilo que é cultura e identidade nacional. Não acredita que grande desafio está lá, ou que nos espia na nossa diáspora, por exemplo, tem a juventude, que pode ter influência também de comunidade onde que eles nascem, ou comunidade onde que está vive. Bom dia. Muito bom dia. Nós te agradecemos esse convite para estar ali nesse dia. Realmente é um dia com atividades. Na verdade, não tem uma semana repleta de atividades na vários centros de produção, várias infraestruturas do Ministério da Cultura, nesse caso. Lema desse ano é Cultura para o Futuro, exatamente pensando na questão de sustentabilidade de cultura, ou que não está falando sustentabilidade na cultura, nunca se fala sem termos econômicos, mas não se fala na tudo aquilo que de alguma forma te leva, a preserva e a passa essa cultura à nova geração. Diáspora, nesse caso, mas não sabe o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, referindo-se à diáspora nesse caso, e a percepção que não tem é que grande parte dos elementos culturais de Cabo Verde que não tem, é mais preservado, é mais original, é mais enraizado na diáspora. É uma forma de viver nossa cultura na diáspora que é totalmente, ele é mais, digamos que nossa cultura é mais vivida, é mais sentido, se calhar para quem que está lá fora, que está sentindo saudade de terra, e nesse capítulo, e por isso que nos traz a diáspora. Tem forte pendor de diáspora nessa comemoração, exatamente esse webinar que nos promove, o Ministério da Cultura, através do Instituto de Património, exatamente para trazer essa diáspora, para, de alguma forma, não entende o que tem sido aquele papel de diáspora na transmissão de cultura, na preservação nessa cultura para o futuro, e nada mais melhor do que trazer associações que trabalham com comunidades na diáspora, associações ligadas à olaria, porque normalmente comunidades, isso acaba por desenvolver aquele pendor de cultura que tem mais a ver com essas localidades de origem, por exemplo, que não se fala, mas não tem um webinar com a associação Fonte Lima 238, que está na França, logo te identifica com a questão de olaria, com a questão de pessoas que trabalham a barro, que é uma comunidade que também, que originalmente é descendente de pessoas que estão na Fonte Lima. Então, a ideia é trazer esse diáspora para o debate em torno da cultura. E tema desse webinar, a importância da diáspora para salvaguardar a nossa cultura, acaba por esse próximo questão. Que importância que se representa para a cabo-verdianidade, especialmente lembrando, mano, tem uma tradição de chama imigração de nós 11ª ilha. Exato. O tema é modo que a diáspora salvaguarda a nossa cultura, a nossa identidade. E nesse ponto acho que já tem muitos estudos, aliás, não é preciso estudo, basta o convívio um pouco com os imigrantes, com os diáspora, para não olhar o apego e modo que está trabalhando a vários níveis, modo que está consegue fazer uma integração na comunidade de acolhimento, preservando aqueles traços culturais essenciais que existem, né, que muitas vezes até nunca se fala de meninas que nascem na Cabo Verde bem, mas não se fala para a segunda, terceira e quarta geração que nasce lá e que não é tudo uma preocupação de quem que vai, de preserva e passa essa tradição, né, a quem que nasce lá, que é a terceira e quarta geração. Muitas vezes, até, por exemplo, na quesito língua, no Tati Miniski, que tem aquele domínio, cima não está falando de crioulo, né, completamente, mas em termos de outros aspectos culturais, não estou que ele é bem vincado, mas houve essa transmissão, mas não tem lá detentores, praticantes que conseguem fazer essa transmissão à geração futura. Só para não olhar, por exemplo, se não fala na casa de Morna, não estou olhando logo o papel que a diáspora teve ao longo desse tempo na salvaguarda de Morna, que talvez que as primeiras gravações que é feita na diáspora, aquela continuidade que tem muito mais pessoa na diáspora pratica, faz do que internamente, a dada altura, portanto, ele é que não está hoje a vivência que cabo-verdianos têm, né, da diáspora, que muitas vezes na nossa lida dentro, como nós não tá na dia a dia, não está dentro dele, nunca está muito daquela importância se mais está lá fora. Agora, maior que IPC está conseguindo chegar na comunidade, sabendo uma nem tudo parte de onde tem cabo-verdianos, tem uma representação oficial
oficial de associações ou de alguma organização que está conseguindo articular diretamente com o órgão da IPC? Ali na parte cultural, que está falando, está na direção de patrimônio imaterial, tem uma facilidade quando está fala de cultura, também na depois está levar automaticamente na outro. Por exemplo, quando não inicia o processo de Olaria de Fonte Lima, que é inventário de Olaria de Fonte Lima, nunca tinha nem conhecimento, mas tinha uma associação que chama Fonte Lima. Na França? E na França, por exemplo. Que é aquele 238. Exatamente, 238. E, de repente, pelo fato de não se comunicar na Facebook, de não ter um projeto à volta, essa associação está trazendo um novo aporte aquilo que nos está a fazer, porque, por um lado, está trazendo pessoas na diáspora que está a fazer, seguindo o mesmo molde, que é descendente, mas, por outro lado, está mostrando que a diáspora pode ajudar a desenvolvimento, porque nós temos um projeto que é Centro Interpretativo de Fonte Lima, que é financiado pelo Fundo do Turismo, e, coincidentemente, essa associação consegue um patrocínio junto à Lux Development, que é exatamente para dar que as senhoras lá melhores condições, para dar um trabalho naquele ateliê, que é exatamente onde que nós nos prevê, vai transformar no centro interpretativo. Prevê ter formação naquele sentido lá também? Sim, sim. Normalmente, a que não faz inventário, não está da formação a jovens. Ano passado foi feito um rol de formação a jovens da localidade, não só na técnicas de fazer olaria, mas também modelos de negócios que se pode bem usar, porque aí você pensa na sustentabilidade, na abre para novos mercados. E agora, com essa associação e com o Fundo do Turismo, sabendo-se o Centro Interpretativo de Fonte Lima, que já tem todos os projetos, já se também para concurso público, pensamos que 2023 não começa, a perspectiva é começa agora antes de dezembro, já que está tendo financiamento externo, começa a construir o centro interpretativo. Agora, e a hora que está a formação, que está tenta dinamizar de alguma forma a participação massiva de pessoas interessadas na área de cultura, tanto para artes de olaria ou então para outras formas de expressão cultural, tem uma outra preocupação, especialmente a hora que a pessoa está na ânsia ou está vive fora de Cabo Verde, que é caracterização ou descaracterização do que é o cultural. Tem puristas que estão a falar, se você criar uma coisa bem feita, tem que ir lá a Fonte Lima, lá que é melhor. Mas pode ser passado o conhecimento e técnicas fora de Cabo Verde, onde que for. Mas que é assegurado, mas produtos ou tudo que é feito como produto cultural cabo-verdiano, tanto oral ou físico, mas tem aquela identidade e tem uma certificação cabo-verdiana. A gente costuma falar, porque tem como controla, né, que um produto ele é 100%, né, aquilo que ele era na origem. Até porque, que não se fala de patrimônio cultural, de material, tem sempre aquelas introduções, aquelas modificações, que é a própria dinâmica do patrimônio, que acaba para introduzir dentro daquela manifestação, por exemplo. Apesar de que, não faz exemplo na olaria, a meio de Fonte Lima, de vai para a França, você produz as mesmas técnicas de Fonte Lima. Dizem aquele mesmo, mas alguma coisa tem que ser diferente, porque barro é o mesmo. Então, já tem uma introdução de alguma coisa diferente. Novo, agora, o que nós não estamos falando é preservar a matriz, que é o modo de fazer, né? Tudo o imaterial que está à volta daquele bem. Nunca pode falar, por exemplo, uma ministra que está fazendo São João, lá na Cova da Moura, né? Mas ele é exatamente igual àquele que não sabem acha na Santo Antão, tal como São João de Santo Antão, que de Brava, que é igual, que tem as mesmas nuances. Então, lá fora também nunca pode. É normal, é dinâmica circunstancial e de tempo também. Meio determina sempre o produto. Então, a interpenetração cultural é um facto, a culturação é um facto. Então, ele acaba para aparecer naquele produto final. Então, nunca pode esperar para Elzira, por exemplo, ter uma produção igual a uma pessoa que está ali na Cabo Verde. Então, é aceitável, é normal. Sim, ele é aceitável. Matriz. Agora, e sobre a celebração desse Dia de Cultura, esse webinar tem a participação de toda a diáspora cabo-verdiana ou está mais inclinado para a França? Não, os webinars que nós fazemos, ele é um ciclo de webinars. Nós começa hoje com Portugal, com a Associação RJ Anima de Agualva Cacém, que tem um festival ligado a tradições orais que está fazendo todo ano.
Próximo entrada será de Fonte Lima, no dia 21, mas depois também de Paris, depois também para Dakar com a Associação Estrela Cadente. Ou seja, a ideia é trazer diásporas de diferentes pontos do globo, ao mesmo tempo que nos partilha link para que tudo isso pode participar em cada um daqueles webinars de cada associação que está tendo naqueles dias. E mora que o PC tem estado lida com organizações que têm intenção de celebrar a agricultura. Às vezes as pessoas estão a fazer de forma independente para essas iniciativas e a doutora Flá, às vezes por simples ligação com Cabo Verde. É legítimo por ser cabo-verdiano. Mas não que você consiga, por exemplo, de alguma forma, orienta e dá algum tipo de apoio e ajuda pessoas, inclusive, a celebrar de forma sincronizada. Bom, ali nesse caso, o papel do IPC, do Ministério da Cultura, é exatamente que ajuda a fruição de cultura. Cria condições, ajuda pessoas, associações, etc., tem condições para celebrar esse dia, né? Não só para celebrar, mas para ao longo do ano tem condições para se fazer cultura. E ganham consciência, se calhar, exato, cultural consciencialização, também. Sensibilização, desenvolvimento de atividades culturais, né? O que acontece na Dia de Cultura é que botei uma linha geral, botei um lema que o Ministério da Cultura te apresenta e depois cada instituição, cada Câmara Municipal, cada associação te adapta aquela linha que é proposto para aquele presenteante. Por exemplo, esse ano é Cultura para o Futuro, não sabem falar de sustentabilidade, daquilo que não quer para o futuro. O IPC é o Ministério. Sempre que é pedido, que é solicitado, lá onde não puder, nos apoio, porque apoio às vezes nem sempre é financeiro, pessoas estão pensando, não, é dinheiro que está pedido, às vezes tem a ver com financiamento, tem a ver com o logista, tem a ver com o alcance, chega na outros mais facilmente. Às vezes uma civilização de capacitação por ajudar a pessoas a preparar para aquela. Exatamente. E nunca por esquecer território nacional. Sabem ter um programa e gerir também para a IPC a nível nacional? Tem um programa que é gerido, é o programa do Ministério da Cultura, nesse caso, prevê várias atividades, englobando todos os setores do Ministério da Cultura, as próprias câmaras municipais. Hoje, por exemplo, na Fogo tem a apresentação de atlas de lista indicativa de Cabo Verde, uma vez que Xandre Caldeiras é um daqueles bens que está inserido na lista indicativa da Unesco. Tarrafal no tenta de corda dentro de momentos uma exposição que é em parceria com o Arquivo Nacional, que é em memória de Pedro Martins, que vai acontecer daqui a pouco. Cidade de Mindelo não tem na Cisareva, recordando CIS, que é um encontro de gerações que está batendo na Cidade Velha. Portanto, há um conjunto de atividades, não esquecendo que no Tatenta apanha o máximo de elementos culturais. Amanhã tem um web, começa a divulgação de sketches que ele aprende a ler e escreve na crioulo, que é feita a partir de Portugal, para um linguista de nós, que é 10 sketches, que continua a passa semanalmente. Portanto, tem um rol de atividades, e também desde diáspora até as câmaras municipais que não têm na país. Filósofos já falava, e para não terminar ali de um beijo, filósofos já falava, tudo homem é um ser e um produto cultural. Agora que não fala desse lema, cultura para o futuro, que reflexão que tudo alguém, independentemente de ser um agente cultural oficialmente reconhecido, que tipo de pensamento que deve direcionar para ele, a hora que não fala desse lema? Muita pensa mal que não está falando desse lema cultura para o futuro, pessoas devem ter essa noção de cultura, ele tem que ser sustentável na medida que é nossa obrigação em cabo-verdiano, passa nossa identidade à geração futura, né? Contínua, perpetua aquele que é nossa identidade dentro do país como lá fora, mas também está chamando a atenção para uma outra coisa, que a hora que não está falando de interpenetração, de alterações que tem, está chamando a atenção pelo fato de que, não sendo imutável, hoje em dia nunca pode falar só na cultura piamente, não tem que ir bem mais para o que hoje em dia não está fazendo indústrias criativas, né? O Alexa está a abrir, não tem mais criativos, não tem mais para onde pega, mas também olha que sustentabilidade também tem aquele fator econômico, o que não está falando para o futuro, não está falando no posicionamento de nossa cultura a nível global, não só entre cabo-verdianos e diásporas, mas o que nós não queremos para a nossa cultura no contexto internacional, onde que não quer e posiciona. Portanto, acho que a ideia do futuro é sustentabilidade, é o reposicionamento a nível mundial. Onde que não quer estar de há 5, 10 anos, mas que não quer para povo, para o mundo, hoje a nossa cultura lá fora. Muito bem. Então, fiquem as reflexões, então, principalmente para que as pessoas que lidam com a cultura na perspectiva de negócio, que pode eventualmente e ter necessidade de perceber, mas é a hora de pessoas começam a rentabilizá-lo, mas preservando ele por uma questão também de identidade e de nacionalidade.